Eu acredito que a igreja mais influente de todos os tempos foi a Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana começou de uma forma muito boa, né? Acabou a perseguição aos cristãos da época, o cristianismo, a palavra de Jesus foi aceita em Roma. A gente vê que muitas coisas culturais que nós temos até hoje, na questão de moralidade, o que é certo ou errado, a gente tem muita visão cristã. É muita visão cristã que nós temos. Por quê? Quem implementou isso foi a Igreja Católica, em séculos. Então a Igreja Católica conseguiu moldar a moral da sociedade europeia pela moral bíblica. E isso foi muito importante. Acho que foi a única igreja na história que fez isso. Então a Igreja Católica ela começou de uma forma muito boa, mas infelizmente, com o passar dos séculos, ela foi se corrompendo. E chegou no limite que a Igreja Católica ela estava vendendo indulgências. Assim, a gente vê muita coisa da Igreja Católica naquela época como umas igrejas cristãs hoje em dia. Aqui no Brasil, é só você ligar a televisão e ver algum programa cristão. Normalmente você é facilmente associada a como a igreja era a Igreja Católica naquela época. Então, o que acontecia? As pessoas que eram pensadoras, as pessoas que eram mais intelectuais, que pensavam na vida, pensavam nas coisas, começaram a ver que a Igreja Católica estava mais interessada no meu dinheiro e lucrar do que realmente conduzir as pessoas para uma espiritualidade correta. Então, começou naquele momento um processo, vamos dizer assim, cultural chamado Iluminismo, que foi tentando romper, né, esse cerco que a igreja fazia na sociedade. Só que isso foi algo muito ruim pela visão cristã. Por quê? Porque como a igreja estava corrompida, como a igreja estava causando muitos males na sociedade, pregando coisas que não existiam, querendo mais lucrar do que trazer as pessoas para perto de Deus, quando o iluminismo surgiu, o iluminismo pegou todo o cristianismo e rechaçou. O iluminismo não teve o sentido de vamos ver o que é certo no cristianismo, o que não é, onde a igreja está acertando, onde não está. Não. É cristianismo? É religião? É ruim. Você tem religião? É ruim. Você acredita em um Deus? É ruim. Você não precisa acreditar em Deus, você não precisa de religião. Ou seja, o iluminismo, ele pegou tudo que estava envolvido ali na Igreja Católica, que era que iluminava o pensamento religioso da época, e pegou tudo aquilo e falou que era ruim. Então, não houve uma divisão poxa, o cristianismo é onde a palavra de Deus é pregada, a gente realmente deve acreditar, Jesus é o nosso Senhor, está correto. O que a Igreja Católica está fazendo de errado? Isso, isso, isso. Então, vamos abandonar isso e ficar com o que é certo e ficar com o que é correto. Quem fez isso foram os reformadores. Né? Na Reforma Protestante que isso aconteceu, mas no Iluminismo isso não aconteceu. Então, o que aconteceu? Quando o Iluminismo veio, tudo relacionado ao cristianismo foi rechaçado. Então, de lá para cá, tem muito esse pensamento que se você é uma pessoa religiosa, você é dependente sentimentalmente ou intelectualmente de alguém maior do que você. E isso mostra que você não é tão intelectual assim, que você não é tão inteligente assim. Isso mostra que você não é tão equilibrado nos seus sentimentos assim. Então, há um pensamento assim até hoje. Então, essa intelectualidade arrogante, essa intelectualidade que faz com que eu me sinto especial, eu me sinto alguém importante, imponente na sociedade pela minha mente, pelo quão inteligente eu sou, pelas conquistas acadêmicas que eu tenho. Acreditar em Deus, por mais que eu até acho que pode existir, vai me tornar fraco, vai mostrar que eu sou dependente. Então eu preciso continuar com essa minha intelectualidade arrogante para eu continuar me sentindo alguém. Então isso afasta muitas pessoas de Deus, muito. Muitas pessoas não conseguem se aproximar verdadeiramente de Deus, por quê? Porque elas não conseguem abrir mão desse ego intelectual que elas têm para se tornar dependente de Deus. Por mais que, no fundo, algumas até acreditem em Deus. Mas falar que acredita pode ser sinal de fraqueza. Então, eu prefiro continuar sendo honrado diante dos homens. Eu prefiro continuar sendo admirado diante dos homens do que ter esse contato com Deus, do que reverenciar a Deus, do que ter essa intimidade com Deus, do que me aproximar de Deus. Mesmo que eu precise. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a visão que as pessoas têm de mim é muito importante. Então, tem muita gente que não se aproxima de Deus por causa disso, porque tem uma intelectualidade arrogante. Elas se prendem nessa intelectualidade como algo muito precioso.
Elas se prendem na mente delas, nas conquistas acadêmicas e como hoje, academicamente falando, pode parecer sinal de fraqueza você acreditar em Deus, isso é hoje, porque antigamente não. Muitos dos grandes cientistas da antiguidade eram cristãos. Newton, por exemplo, muitos dos grandes cientistas da antiguidade eram cristãos, mas na sociedade atual tem se colocado essa sensação. Confiar em Deus, acreditar em Deus, ter uma vida dedicada a Deus, ter uma vida religiosa, ter uma vida ali dedicada ao Senhor e ao reino, é sinal de fraqueza intelectual. Então, eu não vou arriscar. Infelizmente, isso faz muitas pessoas se afastarem de Deus. Outra coisa que faz as pessoas normalmente se afastarem de Deus é a falta de rendição. Ou é a falta de rendição por eu acredito em Deus, mas eu sei que se me aproximar, eu tenho que dar satisfação. Eu sei que se me aproximar, eu tenho que estar com minhas vestes limpas. E eu não quero. Eu quero continuar vivendo a minha vida como eu vivo. Eu quero continuar vivendo a minha vida da forma que eu vivo hoje. Eu quero ser o Deus da minha vida. Eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero me mandar em tudo. Eu não quero dever satisfação para ninguém. Então, muitas pessoas acabam se afastando de Deus por causa disso. Por quê? Porque por mais que até acreditem em Deus, eu não quero ter alguém para quem dar satisfação. E se eu me aproximar de Deus, eu sei que eu preciso fazer isso. Ou tem uma outra coisa na questão de rendição. Tem algumas pessoas que acreditam em Deus. No fundo do coração acredita. Por mais que no dia a dia viva como se Deus não existisse, acreditam. Porque a gente vê que essas pessoas, quando estão no fundo do poço, elas oram, elas pedem oração. Então são pessoas que, por mais que no dia a dia falam que não acreditam em Deus, a gente vê que quando tudo está dando errado, eles buscam abrigo em Deus. Tem até uma frase que fala que não existe ateu quando o avião está caindo, né? Então, a gente vê isso na vida de muitas pessoas. Tem algumas pessoas que quando elas não têm mais nenhuma possibilidade, quando tudo assim, não tem mais o que eu fazer, eu estou me vendo no fundo do poço, elas recorrem a Deus. Mesmo que no dia seguinte vão continuar vivendo como se Deus não existisse, elas fazem isso. Só que tem uma coisa que acaba afastando algumas dessas pessoas de Deus também, é porque tem muitas dessas pessoas que só querem se aproximar de Deus quando tiverem todas as respostas para as dúvidas que elas têm. Então, nós temos, por exemplo, nós temos muitas religiões no mundo. Como eu vou saber que a cristã é verdadeira? Lá no início de Gênesis, fala que Caim matou Abel e foi para uma cidade. Que cidade foi essa? Por que a Bíblia não fala sobre os dinossauros? Então, assim, tem muitos assuntos que são jogados e vão confundindo a mente das pessoas. Então, o que as pessoas acabam fazendo? Eu até acredito em Deus. Mas e isso aqui? Mas aquilo lá? Mas esse ponto aqui? Sabe, as pessoas, muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de conseguir passar por cima de alguns muros que são construídos através do tempo, que a gente sabe que é o nosso inimigo que vai colocar nesses muros, né? É o diabo que vai colocar nesses muros, são prisões na mente das pessoas, e vai construindo os muros bobos entre as pessoas e Deus. Poxa, eu acredito em Deus, mas, por que a Bíblia não fala de dinossauro? Eu acredito em Deus, mas que cidade é essa que Caim foi? Eu acredito em Deus, mas, sei lá, por que o templo de Salomão era revestido de tanto ouro, se Deus prega a humildade? E sim, grande parte dessas coisas a Bíblia explica, tá? Essas perguntas não são perguntas, super avoadas, não. A Bíblia fala sobre alguns desses assuntos. Mas tem alguns desses assuntos que Deus não está interessado que a gente saiba. A gente sabe que existiu dinossauro? Sabe, gente. Você acha o quê? Que alguém está plantando osso embaixo da terra? Houve dinossauro. Foi num momento pré-adâmico? Provavelmente. Provavelmente antes de Adão, houve várias épocas. Uma das épocas foi a época dos dinossauros. Mas por que a Bíblia não fala sobre isso? Por que a Bíblia só fala de Adão para cá? Porque foi o conhecimento que Deus nos dá. Imagine se a Bíblia fosse falar de todos os milhões de anos e tipos de criaturas e vidas diferentes que teve na Terra antes de Adão. Gente, a Bíblia... Deixa eu pegar aqui. A Bíblia, só falando de Adão para cá, já é dessa grossura. Agora imagina a Bíblia
falando de milhões de anos de vidas existentes e de extinções. É interessante para a gente saber isso agora? Deus precisava colocar uma descrição disso na Bíblia? Provavelmente não. Tem até um texto aqui. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, o que é encoberto pertence a Deus. É errado a gente querer estudar alguma coisa assim, para a gente querer aprender sobre o que aconteceu antes de Adão na Terra? Não. Mas há alguma prioridade desse conhecimento para nós? Não. Ou seja, saber o que aconteceu na Terra antes de Adão, saber das vidas existentes, saber de como foram os dinossauros e tudo isso, vai fazer alguma diferença em eu acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, chegar em casa às 10h30, almoçar e dormir? Vai fazer alguma diferença na minha vida com Deus? Vai fazer alguma diferença no meu dia a dia, na minha dinâmica de tratar o meu irmão? Não vai. Então Deus não escreveu isso na Bíblia porque ele achou que isso não é um conhecimento interessante para a gente. Se a gente quiser conhecer sobre isso, tudo bem. A gente estuda sobre arqueologia, a gente estuda sobre essas coisas. Mas é interessante, foi interessante, Deus achou que seria interessante escrever sobre isso na Bíblia? Não. Não foi. Então, se a gente estudar a Bíblia, muitos desses conhecimentos, muitas dessas coisas, muitos desses pensamentos que acabam travando as pessoas de se aproximar de Deus, muitas dessas coisas têm resposta. A maioria tem resposta. Mas algumas outras não vão ter. Algumas outras não vão ter. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem clássico. A Bíblia fala que quando Caim matou Abel, Caim foi para uma cidade. Que cidade era essa? Se naquela época, pelo que a gente entende, só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Existe uma explicação clara na Bíblia de que cidade era essa? Não. Mas a gente pode conjecturar. Provavelmente, foi uma cidade que quem fundou foi Caim. Provavelmente, Adão e Eva teve outros filhos, mulheres que não são citados. Então a gente vai conjecturando, para a gente conseguir entender ali o que aconteceu. Agora tem uma explicação clara que a Bíblia fala, foi isso, isso e isso. Não. Ah, mas eu só vou me aproximar de Deus quando eu tiver esse total conhecimento. Quando eu não tiver dúvida sobre algumas questões dessas. Então você não vai se aproximar de Deus nunca. Porque Deus não te deve satisfação. Nessa relação de pai e filho, nessa relação de criador e criatura, nessa relação de Deus e servos, nós devemos satisfação. Nós devemos reverenciá-lo. Nós devemos colocar diante de Deus nossas obras. Não ao contrário. Deus não te deve satisfação. Deus não te deve satisfação. Se você fosse apresentar diante de Deus como um juiz, que Deus, senta aqui, eu quero te fazer algumas perguntas. Se suas perguntas forem satisfatórias, se suas respostas forem satisfatórias para minhas dúvidas, eu até penso em te seguir. Mas se não for, o senhor vai se retirar, por favor, vou chamar o próximo Deus para sentar aqui, e eu vou ver aqui quem tem a resposta mais satisfatória para me dar. Se você apresentar diante de Deus com essa arrogância, não vai conseguir. Você não vai ter uma relação com Deus. Então, essa falta de rendição por questões que eu preciso que Deus me dê satisfação, porque eu preciso ter esse total nível de conhecimento antes de me aproximar de Deus, essa falta de rendição vai fazer... São muros que são construídos na sua mente. E vai fazer com que você nunca se aproxime de Deus. Mesmo que você esteja no fundo do poço. Porque sempre que você olhar para Deus e pensar em Deus, poxa, Deus podia me resgatar. Mas e isso? Mas e isso? Mas e isso? Mas e isso? Isso são prisões na sua mente. Outra questão, é uma questão que a gente já tem conversado bastante aqui, é a imagem deturpada de quem Deus é. Muitas vezes essa imagem vem de nossas famílias, de nossos amigos da sociedade, às vezes das próprias igrejas. Cara, infelizmente tem algumas coisas, algumas atrocidades
que igrejas até fazem com as pessoas. Tem uma vizinha da minha sogra que ela era espírita e ela começou a frequentar uma igreja. Ela ficou doente e ela conversou, né? Ela conversava com os obreiros dessa igreja que ela tinha algumas joias guardadas, algumas coisas. E quando ela ficou doente, houve a oportunidade desses obreiros visitá-la. O que aconteceu foi roubada. Agora, imagina o peso que isso não tem. Esses homens tiveram ali nas mãos dele para cuidar de uma mulher que veio do espiritismo, que estava com o coração dedicado para Deus, e ela foi roubada por esses homens. Quem deveria cuidar da vida dela, quem deveria zelar pela salvação dela, quem deveria estar ali segurando a mão dela e vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos estar juntos, roubou ela. Isso no meio cristão. Como uma pessoa dessa volta para Deus? É muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa dessa ter o coração aberto novamente para voltar para Deus. É muito difícil. É muito difícil. Então, muitas vezes, nós mesmos somos os culpados de deixar Deus com uma imagem deturpada, deixar Deus com uma imagem de que Ele não é. Então, tem muitas pessoas que têm essa imagem deturpada de Deus. Então, existem alguns momentos na vida dessas pessoas que elas podem querer encontrar Deus, que elas podem querer encontrar um refúgio, mas essas pessoas prontamente partem para outras religiões, procuram outros deuses, né? Que a gente sabe que Deus mesmo só existe um. Mas elas partem para isso por quê? Porque como eu vou querer Deus, o Deus bíblico, o Deus que a gente prega aqui, se eu tenho uma imagem dele, de alguém, não vai ser alguém que vai poder me ajudar, porque a imagem que eu tenho de Deus não é a imagem ideal, né? A palavra de Deus tem 2 textos bem legais que falam sobre a dependência, né, que a gente pode ter de Deus e o quão interessado Deus está em querer cuidar de nós, né? Aqui em Mateus 11, 28, a Bíblia fala o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, isso aqui é um convite para Deus. Você está cansado, você está sobrecarregado, eu posso ajudar você. Eu posso ensinar você a ser mais forte. Eu posso ensinar o caminho da verdade para você. Jesus, né? Eu posso levar você ao Pai. Eu posso mostrar o seu propósito de vida. Eu posso tirar você do fundo do poço. Eu posso fazer você ser abençoador de outras vidas. Então esse é um convite que Deus faz para a gente. E tem um outro texto muito bonito também, que é Isaías 49, versículos do 14 ao 16. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E tem muitas pessoas que também têm esse pensamento, né? De, cara, o momento da vida que eu estou vivendo, o que eu fiz e onde que eu vivo, cara, Deus nem se importa comigo. Esse Deus, em algum momento, se lembrou de mim, né? Se foi alguma pessoa que teve uma vida com Deus, pode ter esse tipo de pensamento também. Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa, Deus se esqueceu, Deus não dá muita atenção porque eu preciso. Eu estou sozinho, e isso não é verdade. A Bíblia fala o seguinte, em Isaías 49, 14. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Ou seja, a Bíblia fala que por mais que uma mulher se esqueça do filho que está amamentando, por mais que ela se esqueça desse filho, Deus não se esquece de você.
Então, é bom que a gente tenha muito, muito frisado isso na nossa mente. Existem muitos motivos pelos quais a gente pode não querer se aproximar de Deus, mas Deus está sempre com os braços estendidos para você, com a mão estendida para você, porque o seu nome está gravado na mão dele, né? Muitas vezes a gente, pode ser, né, também que a gente já tenha passado por tanta coisa, já tenha passado por julgamento de tantas pessoas, já até se abriu para algumas pessoas e você foi traído. Então você pode ter muitas mágoas no seu coração, você pode ter muitas coisas no seu coração que causam dor, que causam mágoa, que, poxa, eu já tentei me abrir, mas não deu certo, eu já fiz, e sempre que alguém se aproxima de mim para querer me ajudar, eu sempre percebo que tem alguma coisa ali por trás, tem alguma falcatrua, quer se aproveitar de alguma forma, e da vez que eu me abri, aconteceu isso, isso e isso. Sabe? Você já deve ter visto isso em algum lugar. Sabe quando resgata algum cachorro e às vezes o cachorro está preso por um fio apertado no pescoço do cachorro. Aí vem um cuidador. Resgatam ele, colocam o cachorro no lugar para ser cuidado. Durante o tempo, ninguém consegue se aproximar. Se alguém se aproximar, o cachorro já é arisco, quer morder. Então, no começo, o tratador coloca a comida de longe. Depois, coloca um pouco de água. Depois, já vai fazer o cachorro comer aqui, ó, segurando o pote, segurando o potinho de água. Enquanto o cachorro está comendo, vai tentar encostar a mão. E vai tentando se aproximar. Mas o cachorro ainda está um pouco arisco. Vai passando os dias, vai passando as semanas, aquele cachorro vai ganhando confiança. Aí vai passando o tempo, o cachorro já está todo bobão. Por quê? Porque ele foi tratado de uma forma tão ruim por tanto tempo que isso desenvolveu nele uma autodefesa. Se aproximou de mim, eu mordo. Se aproximou de mim, eu empurro. Porque qualquer pessoa que se aproxima de mim quer se aproveitar, quer me machucar. E às vezes a gente está assim. Sabe, às vezes você já se abriu, você já tentou, mas você tomou na cara, você foi traído, te fizeram de bobo, e você não quer passar por isso novamente. Então, qualquer pessoa que tente se aproximar de Deus, de você, para te levar para perto de Deus, te levar para perto de Jesus, te mostrar a palavra, você já se tranca. Porque você não quer ser passado para trás novamente, você não quer ser feito de bobo novamente. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar tratando o seu coração. Tenta se abrir novamente. A rendição que a gente está falando aqui, que é se renda à compreensão de quem Deus é, não é se render ao que eu estou falando ou se render a uma pessoa, é se render a Jesus. Você pode fazer esse caminho diretamente. Pega uma Bíblia, começa a ler o livro de Mateus e pede para Deus: Senhor, quando estiver lendo, fala comigo. Jesus, quando estiver lendo, fala comigo. Comece a ler o livro de Mateus enquanto você está nessa tentativa de abrir o seu coração novamente. Normalmente, quem leva as pessoas para perto de Jesus somos nós. Esse é o nosso trabalho, pregar a palavra, de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso trabalho. Mas você pode cortar esse caminho. Se você tem uma Bíblia em casa, faça esse caminho. Pegue uma Bíblia, comece a ler. Deus se apresenta a nós enquanto a gente está lendo a palavra. Então, se você já passou por isso, se você já passou por esse momento de traição, se você já tentou se aproximar de Deus, se você já tentou abrir o seu coração para Deus e não conseguiu, tenta fazer isso. Se rende novamente, mas não se render às pessoas. Você vai começar a ganhar confiança nas pessoas com o passar do tempo novamente, caso seu coração já esteja muito ferido. Deus vai colocar pessoas de confiança no seu caminho. Mas por enquanto você não está confiando nas pessoas, enquanto você está arisco, recorre diretamente a Jesus, vai ler na Bíblia, lê o livro de Mateus, sempre que você lê, pede para Deus falando contigo e Deus vai falando com você. Ele vai mostrar para você que Ele te ama, que você não precisa andar sozinho. Ele vai mostrar para você por que você nasceu, qual é o projeto de vida dele para você, em que lugar, qual é o centro da vontade de Deus para você, onde você está, para você se sentir 100% satisfeito, para você se sentir importante nesse mundo, para você sentir que a sua vida tem uma utilidade. Qual é o seu propósito diante de Deus? Como servir ao Senhor? Faz isso. Não deixe que as feridas que
tantas pessoas fizeram no seu coração durante tanto tempo, impeçam você de conhecer a Deus. Nesse momento, não precisa confiar nas pessoas. Tudo bem, isso vai acontecer com o tempo. Você vai ganhando confiança com o tempo. Mas, por enquanto, corta esse caminho, vai direto para Jesus, recorra diretamente a Ele, ore. Ore. Se você não consiga, ore, clame, peça a Deus, Senhor, tudo aquilo que impede de eu me aproximar do Senhor, afasta de mim. Senhor, me socorre, me ajuda, eu quero me aproximar do Senhor. Vai ler na Bíblia. Vai entendendo quem é Jesus, como Jesus tratava as pessoas. Jesus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, vai falar com você enquanto você estiver lá na palavra de Deus. Você vai sentir no seu coração algo diferente. Algemas vão começar a ser quebradas. Feridas no coração vão começar a ser tratadas. Deus vai derramar um óleo em você, de renovo, de cura. Faz isso. Vai abrindo o seu coração aos poucos. Vai dando chance para Jesus se aproximar de você. Não seja arisco com Jesus. Não foi Jesus que te magoou. Infelizmente, tem muitas pessoas que em nome de Jesus nos magoam, mas não foi Jesus que te magoou. Então faz esse passo, dá esse passo, abre o seu coração e dê esse passo de confiança para Deus. Pegue uma Bíblia, comece a ler o livro de Mateus e peça para Deus falar com você. Ele com certeza está ansioso para ouvir sua voz, mas você precisa orar. Peça a Deus ajuda. E se você não souber o que fazer, não está com força, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele clama por nós. Então peça, Espírito Santo, me ensine a orar. Ore por mim aquilo que eu não consigo. Me ajuda, me dê forças. Me ensine sobre o que eu tenho que pedir, sobre o que eu tenho que orar. E tenho certeza que você vai começar a ter uma outra visão de Deus e vai começar a se aproximar verdadeiramente dele, independentemente do que as pessoas fizeram com você. Infelizmente, muitas pessoas, em nome de Deus, fazem atrocidades. Só estão preocupadas realmente com encher seu bolso. Mas que em nome de Jesus, tudo isso venha a ser quebrado e que você possa abrir seu coração novamente para essa rendição. Amém?